Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Oi, pessoal do canal, Luciana aqui de novo na área para gravar mais um conteúdo para vocês. Esse conteúdo é bastante interessante. É um conteúdo que eu faço com todo carinho, com todo o meu amor para vocês. Então, vamos lá, tá? Eu vou lançar uma pergunta para vocês, gente. Por que Porque o Brasil tem tanta estrada, tem tanta rodovia, né? Rodovias federais e tem muito pouco estradas de ferro. Vocês sabem a resposta? Então vem comigo, vamos ver isso aí. A razão para isso, a razão para mim, para eu perguntar sobre esse fato é porque tem muita gente que se pergunta o porquê que não há mais muitas estradas de ferro. E para a gente poder entender o porquê que não tem tantas estradas de ferro, a gente tem que entender o motivo da industrialização tardia, do Brasil. E isso tudo começa com um empreendedor, com um nobre dos anos 1800, né? Esse nobre, ele é brasileiro, tá? Dos tempos do imperador Dom Pedro II. E o nome esse nobre foi o Visconde de Mauá. O Visconde de Mauá, ele passou muitos anos na Europa e visitou parte dos Estados Unidos. E ele percebeu que a razão do desenvolvimento de grande parte da Europa e de grande parte dos Estados Unidos foi graças à capacidade dos Estados Unidos e da Europa escoar e transportar produtos, sabe, qualquer tipo de produtos manufaturados, produtos agrícolas, qualquer tipo de produto. E a razão disso foi a construção de ferrovias, e estradas de ferro. Entendeu, gente? A construção de ferrovias e estradas de ferro. E também uma indústria forte, uma indústria bastante desenvolvida, né? E assim, e também essa questão da industrialização estava muito eminente, né? Vamos dizer assim, muito em moda naquela época, porque o Brasil não, o mundo, né, estava passando pela revolução industrial que estava acontecendo na Europa e na Inglaterra, né? E como o Visconde de Mauá era um dos nobres do Império do Brasil, mas um dos mais cultos, um dos mais influentes, pelo menos na coroa, ele resolveu trazer esse desenvolvimento industrial para o Brasil. Tanto que ele foi o primeiro a tentar a industrialização do Brasil.
trazer a, a Revolução Industrial para as terras do Brasil. Isso porque o Brasil era um país, na sua maioria, agrário, né? E o transporte de mercadorias, o transporte das mercadorias de açúcar, das mercadorias de café, era feito por mulas, por cavalos, né, por animais, por carroças e também por escravos, né, por escravos. E assim, o Brasil, ele carecia de grande desenvolvimento fabril, de fábrica, né? Então, foi nesse contexto que o Visconde de Mauá resolveu trazer a indústria e as estradas de ferro para o Brasil. E isso também atraiu muito a atenção do imperador Dom Pedro II, né? Dom Pedro II. E assim, ele começou a industrializar primeiro as terras que ele possuía. Então ele começou a construir estradas de ferro que partiam de sua propriedade e cortavam parte de Minas Gerais, São Paulo e Rio. Só que, por medo desse desenvolvimento atrapalhar os negócios dos cafeicultores, dos barões, dos poderosos, começou a haver grandes boicotes, grandes sabotagens aos projetos do Visconde de Mauá. E esses boicotes, essas sabotagens acabou, por consequência, atrapalhando e muito o desenvolvimento industrial do Brasil, né? Que o Visconde de Mauá, ele era um cara extremamente ambicioso, ele era um cara com muita visão empresarial, né? E o Brasil e o Dom Pedro II compartilhava e muito a sua visão, né? Compartilhava a sua visão na questão de trazer um desenvolvimento tecnológico para o Brasil, porque o Brasil, por ele ser um país essencialmente agrário, né, depender muito da terra, faltava indústria. E assim, os dois viram, através da Revolução Industrial, uma oportunidade de trazer uma evolução tecnológica para o Brasil, né? Uma evolução tecnológica para o Brasil. Então, o Dom Pedro II promulgou em 1850 uma lei na Constituição Imperial que liberava benefícios para para a população que construísse estrada de ferro em suas propriedades para escoamento de produtos. E assim, ele pagava benefícios para todos aqueles que construísse cada metro de estrada de ferro
essa pessoa receberia uma porcentagem da terra e um valor em dinheiro, né, sobre os bens transportados pelas suas terras. E assim, a, começou-se a construir as estradas de ferro no Brasil, né? E aquele incentivo de Dom Pedro possibilitou também que uma cidade muito conhecida por nós se desenvolvesse, que foi São Paulo, porque ela tinha ligação direta com o Porto de Santos. Ela tinha ligação direta com o Porto de Santos. Então, todos os produtos, desde produtos têxteis, açúcar, café, todos os produtos passavam por São Paulo, né? Passavam pela linha férrea que cortava a vila de São Paulo, que antes era a Vila de Piratininga, até o Porto de Santos. Ela pode até não ter se desenvolvido diretamente com esse escoamento de produtos, mas ela se desenvolveu a partir do momento que houve trânsito de pessoas. São Paulo contou muito com as circunstâncias, com a sorte e com o trânsito de pessoas que vinham do Porto de Santos, iam para lá. E essa ligação beneficiou muito a cidade, o que é muito presente, porque hoje São Paulo é quase que o coração do país. Ela tem um tamanho, ela equivale muito a Nova York, né, aqui no Brasil. Então você vê essa situação, ela pode não ter tido um desenvolvimento direto com as linhas férreas, mas graças ao trânsito de pessoas e outras circunstâncias, ela conseguiu crescer até o tamanho que tem hoje. Outra situação que influenciou a queda, né, da malha ferroviária aqui no Brasil foi o seguinte: que o povo, em vez de fazer linhas férreas que encurtassem o tempo de transporte entre um ponto A e um ponto B, eles tiveram a ideia de prolongar a viagem, onde eles pudessem passar em mais lugares, em mais cidades. Tanto que há cidades do interior que têm linhas férreas. A gente vê isso em Ouro Preto, em muitas cidades históricas tem linhas férreas. Só que isso também foi um tiro no pé, porque essas linhas férreas em zigue-zague, né, zigue-zagueando todo o território. E o território do Brasil é conhecido por ter muita montanha, muito morro, muitos montes bem altos, né? E isso acabou atrapalhando muito o transporte. E em vez de encurtar a viagem, acabou prolongando muito, o que foi uma grande perda de tempo
que precisava de ter agilidade no transporte. E os proprietários de terra faziam as linhas férreas com o grande objetivo de prolongar muita viagem. E isso não era viável. E lentamente essas linhas férreas foi caindo em desuso, foi caindo no desgosto, né? Era sinônimo de atraso, né? E aquela questão. Foi aí que no final do Império, início dos anos 1900, o governo, que era uma recém-república, começou o processo de desmantelamento das linhas férreas para construção de estradas, né? Construção de estradas. A construção de estradas começou desde o início da República, passou pelo governo do Washington Luiz e pelo governo do conselheiro Afonso Pena, e teve seu apogeu com o governo de JK, com seu slogan o Brasil vai crescer 50 anos em 5. E para vocês terem uma noção, construir linhas férreas e fazer a sua manutenção custa muito dinheiro. Custa dinheiro demais. E quando você constrói estradas, você vê que o custo é bem menor. O custo de construir uma estrada comparado com a construção de uma linha férrea é bem menor. E isso seguiu. Então, a gente pode ver um parâmetro, a gente pode até fazer um parâmetro comparativo entre 1850, onde as linhas férreas cobriam quase todo o território brasileiro, com hoje, né? Que hoje as linhas férreas são usadas para transporte de carvão e mercadorias. Mas as linhas férreas hoje não são tão relevantes, não são. Necessariamente a gente precisa de um meio de transporte que a gente consiga transportar nossos produtos de uma maneira mais viável, mas a gente também tem que ver que a gente precisa de uma reforma na nossa malha ferroviária. E o Brasil sofre muito com uma coisa: engarrafamento, né? O trânsito é muito grande, né? Tem muito carro nas estradas. E um dos caminhos viáveis para desafogar esse trânsito são as linhas ferroviárias. E isso é inegável, gente. Se a gente quiser desafogar esse trânsito, trazer um desenvolvimento maior, a gente precisa ter uma reforma na malha ferroviária. Como eu falei aqui, as malhas ferroviárias só caíram em desuso por incompetência e inconsequência daqueles responsáveis por demarcação de território das linhas. E também isso acabou, esses boicotes que eu falei no início do vídeo acabou atrasando muito o processo de industrialização do Brasil. Tanto que o Brasil só foi ter um apogeu industrial no início do século XX. Então, gente, a prova tá aí, né?
o Brasil só teve um desenvolvimento industrial tardio por boicotes, por ganância, por corrupção e também porque o Dom Pedro estava com um projeto de expansão empresarial, né, com apoio do Marquês ou Visconde de Mauá, e ele não pôde dar prosseguimento porque a monarquia caiu. Assim, a meu ver, na minha opinião, a república tem se tornado um verdadeiro pé no saco e um verdadeiro atraso econômico e industrial. Mas essa é a minha opinião, tá? Minha opinião pessoal. Cada um tem as suas, né, e tal, mas a minha opinião pessoal é que a monarquia, ela pode até no primeiro momento ser um custo bastante elevado, mas a gente vê através dos ingleses que a monarquia ela gera bilhões de receita, porque a monarquia, o rei é só o chefe de estado, não é o chefe de governo. Então o chefe do governo é o primeiro-ministro. E aí a monarquia ela gera em turismo para o país. Então não é um custo tão elevado assim, porque ela gera receita na questão do turismo. E assim, e a proclamação da República, a proclamação da República, a meu ver, foi um tiro no pé, tá? Foi um tiro no pé, porque foi um aborto histórico. Porque a partir do momento que a República foi proclamada através do golpe, outra coisa que eu gostaria muito de falar é que todos os pontos de ruptura do Brasil foram através de golpes. Teve o golpe da maioridade por Dom Pedro II, daí ele assumiu o trono em 1840. Teve o golpe militar de 1964 e também teve o golpe o golpe republicano que instituiu a República. Então todos os pontos de ruptura que se tem notícia no Brasil foi através de golpe. Então golpe não é uma coisa, não é uma questão que seja novidade para o Brasil, tá? Eu deixo vocês pensando nessa questão, né? Vocês acham que o Brasil precisa de um meio de transporte mais econômico, mais viável e uma reforma urgente na nossa malha ferroviária? Ou vocês acham que tá bom do jeito que tá? Ou a gente não precisa tomar nenhuma atitude? Por favor, gente, vamos debater. Vamos expor nossas opiniões. Deixe as suas opiniões de maneira educada nos comentários. Se inscrevam, tá? Se inscrevam. A gente está com 71 inscritos, mas eu preciso no mínimo de 500, né? A minha meta, pelo menos, até o fim do ano, eu quero chegar a 100, tá? Se inscrevam, compartilhe esse vídeo. Eu sei que é chato me ver falando, mas é aquilo que eu falei. Eu não tenho editor, tá? Eu não tenho editor. Sou só eu na cara e na coragem. Eu preciso muito do apoio de vocês. Então, dê o seu like, seu comentário. Se inscrevam, compartilhem para esse vídeo alcançar mais pessoas. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. E um beijo para vocês. Muito obrigado e tchau.